Muito bem, quem chega agora é o repórter Rafael Augustos, e o Rafael vai trazer uma informação muito importante a respeito de mudanças. Uma nova lei que acaba de ser sancionada no país muda regras aí para o uso do Vale Alimentação e também em relação ao teletrabalho. Os detalhes são com ele, o Rafael. Bom dia para você, Rafa. A gente tem que abrir o microfone aí. Oi, Rafa, me ouve? Pode trazer a informação. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, vamos lá, essas novas regras, elas foram aí sancionadas de acordo com uma lei pelo presidente da República, e ela altera aí o teletrabalho e também regras para o auxílio alimentação. O texto publicado, ele define como prestação de serviço fora das dependências da empresa, podendo ser totalmente remoto ou híbrido, mas não pode ser caracterizado como trabalho externo. Esse tipo de prestação de trabalho, de serviço, né, ele deverá constar no contrato de trabalho. Ainda sobre isso, a adoção do teletrabalho ela poderá ser utilizada também para estagiários e também aprendizes, e terão prioridade no teletrabalho os empregados com deficiência e com filhos ou crianças sob guarda judicial de até 4 anos de idade. Além disso, o presidente da República, né, ele vetou o trecho da proposta que tornava obrigatório o repasse às centrais sindicais de eventuais saldos residuais das contribuições sindicais. Para o Ministério da Economia, isso contraria as leis fiscais e representaria uma potencial despesa para a União. A gente lembra, né, que os vetos feitos pelo presidente da República, eles ainda serão analisados pelo Congresso. Para que um veto seja derrubado, a gente lembra que é necessária a maioria absoluta dos vetos pelos deputados e senadores. Bom, eu fiz uma listinha aqui, gente, vou falar para vocês as principais alterações dessa lei. O empregado, ele vai poder alternar o trabalho em casa ou no escritório. O horário de trabalho dele deve ser assegurado um repouso legal. O uso de ferramentas fora do horário de trabalho não será sobre aviso. Como eu disse, aprendizes e estagiários também poderão fazer o teletrabalho, e os empregadores aí que terão filhos de até 4 anos terão prioridades nesse serviço remoto. A gente lembra que essas novas leis já foram sancionadas e já passam a valer para quem faz aí o teletrabalho, conhecido também como home office, que a gente lembra que na pandemia isso foi aí bem difundido, e algumas empresas até aderiram a essa modalidade, e mesmo após aí a pandemia ter amenizado, alguns trabalhadores inclusive continuam em teletrabalho, em home office. Alguns trabalhadores acham bom, né? Porque eles conseguem aí dinamizar mais o tempo, dinamizar mais as demandas, e as empresas também têm um custo até menor com o funcionário. Então é bom para ambas as partes. Agora vem essas novas leis aí trazer benefícios para essa categoria. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Rafa. Pois é, são mudanças importantes aí, né, Riva, envolvendo um olhar para a questão do trabalho. A gente sabe os reflexos aí da pandemia. Teve empresa que decidiu apostar e não ter mais uma sede, teve empresa que decidiu rever e voltar com o presencial, porque achou que fez diferença. Cada segmento foi encontrando aí a sua leitura. Sua solução. A sua solução. Mas o que eu vejo de positivo é que houve uma abertura para flexibilizar. Tinha uma coisa muito tacanha aqui, né, no Brasil, de você ter todo mundo abrindo no mesmo horário, fechando no mesmo horário, cumprindo carga horária. E agora deu para perceber que os empresários notaram que o que importa é a produtividade. Então, se ele percebe que os funcionários presencialmente entregam mais, acaba que adota essa medida. Se vê que os funcionários têm a entrega por projetos, tem essa flexibilização. Isso é muito importante. Não tem que ser a mesma regra para todo mundo, não é verdade? Não, e ficou estabelecido no nosso país tardiamente, diferente de países hoje que eram subdesenvolvidos e hoje são desenvolvidos, né, como os tigres asiáticos, das pessoas entregarem soluções. Funcionário hoje é pago para entregar solução. Como ele vai trazer essa solução para a empresa não importa mais. O que importa é que a solução venha. E o trabalhador brasileiro é o que menos cresceu produtividade no planeta em 40 anos, ele começa a se enquadrar nesse perfil de que ele é um vendedor de soluções para quem está pagando ele. E não apenas um funcionário que bate cartão. Ele sabe que agora ele é medido, ele sabe que agora o serviço dele é possível de ser tangido, de ser olhado, de ter dados com isso. Acho que teve um entendimento, né, Riva, de que o profissional ele trabalha para si e não
para a empresa. Então não apenas então somente para ela, né? É o interesse dele, melhor dizendo, né? O interesse dele entregar um trabalho melhor, e de repente ter a possibilidade de crescimento e ter flexibilidade de projetos. E ficou interessante também por um outro lado, Rafa, que você vê a questão aí do home office, que agora você tem a possibilidade de trabalhar de casa, mas não existia muita, e não tô falando nem de legalidade no assunto, não existia nada que pudesse ser feito para o trabalhador, que pudesse garantir a ele todos os direitos. Essas novas regras estão chegando, isso vai facilitar muito, mas a evolução é o trabalhador brasileiro entender que ele tem que produzir, que ele é pago para soluções e não para estar 8 horas numa empresa. Essa, para mim, foi a maior evolução desse período da pandemia no trabalho, Rafa.